Vamos começar mais uma live hoje. Vou colocar aqui primeiro o comentário. Uma reserva. Olha quem já chegou. Boa noite. Eu estou colocando o PIN e vou colocar o Paulo na live, o meu convidado, Paulo Garcia. Patrícia entrando. Paulo já te entrou. Tudo bem, comadre? Tudo bem, e você? Boa noite, boa noite, boa Tudo noite. bem. E aí, pronto para responder todas as perguntas? Tamo aí. Animado? Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer, uma honra. Muito, muito bom. E aí, pronto para falar sobre reserva financeira? Já quer começar ou você quer esperar o pessoal entrar para a gente dar uns minutinhos aqui de espaço para o pessoal entrar? Você que sabe, comadre. Vai contando a nossa história aí, enquanto vai entrando o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Bom, para quem não sabe, o Paulo é meu compadre, amigo, parceiro de trabalho. Ele que me trouxe para esse business, né, Paulo? Ele que, depois do meu marido, eu falo sempre isso. Depois do meu marido, ele é minha comadre, são que estão ali, ponta firme. Acreditam em mim, confiam em mim, acreditam no meu potencial. Me trouxeram para essa live, foi muito bom, né? Nossa parceria é muito boa. Eu só tenho muita gratidão. Então, ele é um amigo, ele é um mestre, ensina muito sobre finanças, sobre educação, sobre muita coisa. A gente ainda vai ter muitas lives aqui, né, Paulo, né, compadre, para a gente Isso aí. compartilhar aqui. Mas é uma honra, primeiramente é uma honra ter você aqui comigo nessa live, poder trocar um pouquinho de conhecimento e trazer você para esse público que adora dicas de finanças. Quer se apresentar um pouquinho, compadre? Vou deixar você falar. Nós somos. Eu estou na área financeira há muitos anos e há 7 anos que nós estamos com essa empresa chamada Five Rings. Eu sou executivo com a empresa há 4 anos já. E eu tenho paixão pelo que fazemos, porque a gente se dedica à educação financeira, não é? A, as pessoas, as pessoas elas não têm um problema econômico, elas têm um problema de hábito, de educação. Então, é ajustar a minha administração, porque às vezes a pessoa pode ganhar 1 milhão e gastar 1 milhão. Uhum. Então, e as pessoas elas são diferentes. Tem aquela pessoa com a personalidade de que não sabe como anda a vida financeira, não tem administração, gasta, não sabe quanto deve no cartão, mês que vem eu olho. Isso. E é muito emotiva ao comprar, não é? A vida é tão curta, passa o cartão de crédito. É por isso que eu trabalho tanto, passa o cartão de crédito. Vive um degrau acima do que, né? Do que Isso. realmente poderia estar. E você tem a outra personalidade, que eu vou chamar de poupador, e aí é aquela pessoa que também não consegue viver, porque É, tem o medo de perder, e está sempre contando, e está sempre... E aí a pessoa entra naquele pavor. Então o segredo é o equilíbrio, não é? isso. Você não tem que deixar exatamente de gastar para você ter estabilidade e equilíbrio financeiro, é se organizar. Então a gente gosta muito disso, e obrigado pela oportunidade, que você está sempre firme educando o pessoal. Isso é Obrigada, muito eu que bom. agradeço. É uma coisinha ou outra que você ajusta, você muda a orientação do seu caminho, criar estabilidade financeira, não é? O tempo passa tão rápido, Sim. principalmente para o futuro. É, Hoje nós vamos falar do agora, né? do, A do reserva para o hoje. agora, do hoje, É. Bom, vamos é. começar? Podemos. Vamos começar? Primeira pergunta. Eu deixei o Vitor colocar, né? O Vitor que faz a estratégia de marketing, né? De Aham. mídia social, eu deixei ele colocar reserva de emergência. Mas eu logo falei para ele. Depois vocês vão ver lá, na hora que eu salvar a live, já vai ter um nomezinho diferente, porque eu não gosto desse nome, né? Emergência. Vamos dizer para eventuais situações, Eventualidades. eventualidades, né? Que a gente tem que ver onde que a gente está colocando o mindset, né? Onde que a gente está
O que que a gente está colocando, projetando naquele dinheiro que a gente está reservando, né? E para quê? Então, vamos lá. Primeira pergunta, como começar? Isso foi o que eu mais recebi nesses dias que o flyer estava rodando aí na mídia. Foi o que eu mais recebi. Como iniciar com a reserva financeira? Quer falar? Quer começar? A primeira coisa é você entender o benefício. Porque muita gente fala assim, Paulo, eu não consigo começar porque eu não tenho dinheiro. Seja começando, porque a estrutura financeira começa pela reserva. São degraus que nós vamos passar, não é? Para montar essa base, essa estrutura financeira no seu lar, na sua casa, na sua vida. Uhum. E ela começa pela reserva de possíveis eventualidades. Porque se acontece alguma coisa, a pessoa vai no cartão. Uhum. Vai pegar, e se não tem dinheiro, um carro quebra, alguma coisa acontece. No Brasil, coisas acontecem. Coisas acontecem. No Brasil tem muita gente que a gente recebe informações, né? Das pessoas que estão lá que não usa a reserva, porque não tem e acaba usando ou cartão de crédito ou o limite do banco. Do cheque especial. Isso. Então é muito comum você ouvir a pessoa falar assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Olha, se você não começar hoje, você vai ter dinheiro quando? E também tem um outro ponto, né, compadre? A gente precisa lembrar disso. Tem que fazer logo no começo do mês, fazer essa reserva. Primeiro, né, tem que achar o ponto de equilíbrio e tem que fazer essa reserva logo no começo do mês. Porque se ficar esperando o final do mês para sobrar, não vai sobrar nunca. Não. É o que fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Pague a si próprio primeiro. E a ideia da reserva, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem um livro chamado The Total Money Makeover. E em espanhol está A Transformação Total de Seu Dinheiro. É do David Ramsey. Então ele indica o seguinte, que você imediatamente coloque $1.000 para sua reserva e ali você não vai mexer para uma eventual emergência, para uma eventualidade que acontecer. Uhum. Mas o Steve Covey, ele também pega nessa linhagem aí de raciocínio. Você deve ter mais ou menos se programar para 3 meses da sua despesa fixa, tá? Se você é self-employed, se você é autônomo, você deve se programar para 6 meses da sua despesa fixa. Uhum. Porque o autônomo tem mês que ele ganha mais, tem mês que ele ganha menos, e se alguma coisa acontece. Mas nós para andar 1.000 milhas, nós temos que dar o primeiro passo. Uhum. Então, segundo o David Ramsey, o primeiro passo seria esses $1.000. Uhum. E muita gente fala, mas não sobra $1.000. E é interessante essa coisa psicológica, o quanto o dinheiro é emocional, não é? Uhum. Porque se o carro quebra e a única solução que você tem é pagar o conserto do carro, que seria $1.000, você paga semana que vem. Você ajusta, exato. Você ajusta. Então eu acho que o primeiro passo seria a decisão. Uhum. Você não vai fazer se você não decidir fazer. Isso. Porque olha, se você tirar $10 por dia, são $300. E a gente gasta $10. Você vai no McDonald's, você gasta mais de $10. Sim. Se nós estamos aqui na América e você vai no Starbucks, tomou um café, comeu um croissant, já foi $8 ali. Uhum. Então dá para fazer. É aonde está a prioridade. Uhum. O primeiro passo é decidir. E como fazer? Fazendo. Porque vai começar a mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Quando você determina para ele te servir, para onde que ele vai, tá? Porque se a gente não falar para o dinheiro para onde ele vai, no fim do mês ou da vida, a gente vai perguntar para onde ele foi. Onde foi? Onde foi o dinheiro? Para onde foi parar. Exato. Porque nós estamos falando de reserva, né, comadre? Uhum. Mas você sabia que é exatamente esse passo que vai mudar todo o resto? É aqui, né, Paulo? É aqui. Porque se você conseguiu montar a sua reserva, uhum, você vai ver que você sobreviveu. E uma vez que essa primeira base da estrutura financeira está pronta, agora eu vou trabalhar para quê? Para minha aposentadoria. Uhum. É o que você falou, é o mindset. Isso. Você já criou aquele hábito, você já viu que você conseguiu. Uhum. Mas desculpa que eu te cortei, fala. Não, era isso. O primeiro passo está aí, na reserva, né? Começar a reserva financeira vai mudar toda a estrutura em relação às suas finanças, em relação ao seu pensamento sobre o dinheiro, com o dinheiro, né? O que fazer com o dinheiro.
Mas eu acho que a gente começou muito bem com esse ponto de como começar, né? Porque todo mundo fala assim, ah, eu preciso esperar ganhar mais para começar a fazer uma reserva financeira. Não. Ou eu tenho que arrumar um outro trabalho, um extra, né? Para poder fazer desse extra reserva financeira. Também é um outro ponto. E também, quando você fala de todas as suas despesas, você tem que ver se você é self-employed, se você é empresário, se você tem despesas com a empresa também. Então, a reserva financeira, eu sei que tem gente aqui que está entrando que é empresário, então tem que pensar nisso também. Está dividindo, está recebendo o salário da empresa, se acontece uma emergência com a empresa, como é que a família vive, como é que a empresa vive. Né? A gente tem vários exemplos, né, Paulo, perto da gente, em relação a situações emergenciais que mexeu na estrutura familiar e na da empresa. Nós temos estratégias diferentes para isso, mas você falou sobre empresa, é muito bacana. Porque a empresa ela precisa de um fluxo de caixa para ela respirar. Qual é o seu fluxo de caixa para você respirar numa eventualidade? Uhum. E é claro que dentro das nossas estratégias, a gente usa aqui para o pessoal que mora na América do Norte, nos Estados Unidos, a gente usa um seguro de vida com benefício em vida, que na verdade é super barato, e aí a pessoa vai pegar uma cobertura que vai despreocupar ela no caso de uma eventualidade mais séria, né? Uhum. A lista é enorme, mas um câncer, um derrame, um ataque de coração, não necessariamente, graças a Deus e a evolução da tecnologia e ciência, a pessoa não morre, tá? Tanto é que na nossa comunidade brasileira, aqui nós já entregamos 14 nos últimos 4 anos. Então nós temos estratégias extra que vai combinar com essa reserva. Porque quando a gente fala de estratégia e de eventualidades, né? Não vamos usar o emergencial, mas eventualidades, a gente tem que falar desde o pneu do carro que fura, desde o carro que estraga, né? Ou desde um problema na casa que você tem que arrumar, até uma situação como você está chegando agora nesse ponto, que é super importante também a gente falar, que a reserva financeira entra para esse aspecto, especialmente para quem é autônomo, né? Para quem trabalha para si, né? E tem uma renda variável, enfim. Eu passei por uma experiência própria, doeu, tá? E estando na indústria financeira há tantos anos, eu acabei descobrindo que às vezes a pessoa pode estar fazendo muito dinheiro, mas não necessariamente ela tem as estratégias corretas, ou a disciplina e a educação, a inteligência financeira que ela precisa. Talvez por falta de conhecimento, talvez porque nunca foi exposto. Você pega no caso aqui dos Estados Unidos, em 2008, eu morava na Califórnia. Eu trabalhava com financiamento de casa, era mortgage broker. De janeiro de 2007 a agosto, fecharam 350 mortgage companies. E o mercado foi para baixo. Eu perdi com meu irmão 7 casas. Mas o que acontece, tá? E eu fazia muito dinheiro. E eu me vi numa situação que eu estava quebrado. Então, mas não foi um problema da economia. Porque, veja bem, se eu tivesse uma reserva de 6 meses, eu não teria necessariamente quebrado. Exato. Então, não foi, tá, então as casas desvalorizaram, o mercado caiu e você vivia da indústria. Claro, eu vivia da indústria. Eu parei de fazer dinheiro, não só porque eu investi na indústria, mas eu vivia dela. Mas o meu problema, ele foi pessoal. Tudo bem que o país quebrou na época e muita gente perdeu as suas casas, mas eu estou falando da minha casa. Sim. Faltou inteligência financeira, faltou educação. Pela estrutura que você tinha, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Se eu tivesse tido uma boa reserva financeira. Se eu tivesse uma reserva, ia me ajudar a respirar até eu dar a volta, e eu dei a volta. Um ano depois eu já tinha dado a volta por cima. Mas o que aconteceu? Eu perdi minha própria casa, porque não conseguia pagar a prestação. A prestação. Por falta de quê? De uma reserva financeira. É o que eu falei, a estrutura que a gente usa através do seguro de vida com benefício em vida é para proteger você, o corpo, proteger a família. Se o Paulo para porque está com derrame, mas as outras coisas não. Correto? E isso é até uma maneira barata de fazer, o seguro não é caro. Então, te dá fôlego, te dá uma despreocupação. Mas qual é a outra parte que você tem que fazer e só você vai ter que fazer? Uma reserva em casa e você não toca nela para nada. A gente vai chegar num ponto dessa que você falou aí, do não toca nela para nada.
Mas É, eu vou responder uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta antes que fique lá e eu não consiga ver. Martim, tudo o bem. que, o que dizer das pessoas que misturam o dinheiro da empresa com o pessoal? No caso, eu. Uhum, Bom, eu falei um pouquinho sobre isso numa live acho que foi no começo do mês, não lembro o nome da live, que a gente estava falando sobre organização, né? Até teve uma pergunta assim, mais ou menos nesse sentido de reserva, né? Quem trabalha, quem vive dentro da estrutura, dependendo da empresa e acaba misturando tudo, precisa achar uma pessoa, um um contador, né? contador. Isso, para começar a fazer o seu salário, né? Dividir, separar. Exato, mesmo porque, Martim, vai te economizar um bom dinheiro no fim do ano, no seu imposto, se você se estrutura bem, tá? E você estando aqui nos Estados Unidos, estou assumindo que esteja, a gente pode te ajudar com isso. Você pode chamar a Ana Karina aí no privado, ou pode me chamar, a gente te indica sim. Sim, Porque, no final das contas, quanto mais você se organiza, mais domínio você tem do seu dinheiro, isso. correto? Não não é a posse do dinheiro, é aquela história, não é ficar dia e noite preocupado com o dinheiro ou deixar de gastar. Não, dê orientação ao seu dinheiro. Não ficar. Organiza suas contas, dê caminho ao seu dinheiro, que aí você tira daqui. Isso. Aí você despreocupa, como diz lá em Goiás, dê nome aos bois, tá? É a live que a Ana Karina já fez aqui, que eu já vi uma vez, dos envelopes, não é? Isso. Eu faço com meus filhos há 7 anos. A gente ia chegar lá, mas pode falar. Eu falei numa live, acho que foi com a Marina que eu estava, falei sobre os envelopes, que eu aprendi com você, né? E Uhum. eu e o Rodrigo ensinamos para nossa filha, e aqui a gente segue isso. Mas pode contar você, conta a história. Não, é porque nós falamos muito dos envelopes, mas você pode fazer isso online. Você pode fazer isso. Tanto uma porcentagem do que eu ganho já vai para uma poupança. Você pode abrir uma conta extra só para fundo de para eventualidades, né, para não dizer emergência. Você pode dividir os seus envelopes. Não precisa ser em casa. A gente usa em casa por causa das crianças, entendeu? Uhum. Então a gente tem um envelope para viagens. O que eu ensinei aos meus filhos? Que se você se programar, você vai viajar todo ano. O que não dá é chegar em dezembro e falar para onde nós vamos. Ah, não tem dinheiro. Não juntou Vamos dinheiro. parcelar no cartão de crédito. Não juntou dinheiro para viajar. Correto? Se você tira um pouco todo mês, você programa a sua viagem. Uhum. Eu ensinei a eles ter um envelope para caridade, Uhum. sem envolver tema religioso nenhum. Energia, dá de volta para a comunidade, entrar nessa lei da abundância que existe para todos, correto? Você Uhum. pode ajudar quem precisa e isso te dá uma ideia de que eu sempre tenho. Então, eles tiram também para caridade. Outra coisa para aposentadoria. O mundo mudou, né, comadre? O mundo mudou. A geração dos nossos pais tinha trabalho que aposentava eles. Sim. Se você for ver a realidade do brasileiro no exterior, não é só nos Estados Unidos, seja na Europa, onde for, talvez 97% é autoempregado. Uhum. 97%. Não dá, é muita gente como self-employed. Uhum. Mas isso lá no Brasil mudou muito. Mudou muito. Essa coisa de arrumar um emprego e agora eu fico 25 anos e me aposenta, Uhum. isso aí é coisa da geração dos nossos pais e dos nossos avós. Tem muita coisa que mudou. Inclusive, eu estava falando na live sobre dinheirofobia, que as pessoas não se preocupam em planejar a aposentadoria pelo hábito de falar, eu vou trabalhar nessa empresa por muitos anos, vou me aposentar por ela. E a gente já está vendo que o INSS, no caso de Brasil, né? INSS daqui a Uhum. pouco não existe mais. Então a gente já tem que pensar nessa maneira que a gente está pensando aqui. Por isso da importância da gente falar sobre isso. É porque se você não fizer de alguma maneira o dinheiro trabalhar para você, provavelmente você vai ter que trabalhar para ele o resto da sua vida. Agora, não necessariamente a idade, ela chega com saúde, Uhum. correto? Ou sem. Outra coisa que mudou foi a longevidade. Meu tio Alain faleceu ano passado com 98.
A minha avó, a mãe da minha mãe, faleceu com 96. O meu avô Fenelon e a vovó Helena foram com 90. A gente está vivendo mais. Se Sim. você se aposenta com 60 e você morre aos 90, são 30 anos. Uhum. Quanto de dinheiro você precisa para te manter por 30 anos? Isso também mudou. Uhum. É um livro que eu não tem nada a ver com te ensinar a fazer o seu, como é que fala? A reserva. A sua reserva. Mas é um livro antigo, fininho, mas eu aconselho que todos leiam. E se você já leu, que você leia de novo. Quem mexeu no meu queijo? Uhum. Quem mexeu É no meu verdade. queijo? É, porque muita coisa mudou. Se você for ver, ó, a questão da inflação, tá? Uhum. Eu cheguei em Los Angeles em 98. Então, a brasileira que limpava a casa, vou usar esse caminho aí como exemplo. A limpeza, uma brasileira limpava um apartamento de 2 quartos por US$ 80. Isso em 98. O galão de gasolina era 99 centavos o galão. Uhum. E aí, aluguel, e aí vai. Uhum. 10 anos depois, isso faz 23 anos atrás, mas vamos falar 10 anos depois, o galão de gasolina já estava quase 4. O aluguel já tinha dobrado ou triplicado. E a Uhum. mesma brasileira limpando o mesmo apartamento de 2 quartos por US$ 80. Então, você fica difícil. O que aconteceu na Europa está acontecendo nos Estados Unidos a passos largos e Uhum. está acontecendo no Brasil a passos largos. Por isso, Uhum. lê o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, para observar o que está acontecendo. Uhum. Que é o quê? A classe média sendo esmagada por um simples fator de inflação. Isso. Você não consegue manter o mesmo estilo de vida hoje que você tinha 10 anos atrás ganhando praticamente a mesma coisa. É impossível. O preço de tudo mudou. Então e outra, esse não é um assunto negativo, tá? Esse é um assunto consciente e real, porque nós precisamos colocar o dinheiro a nosso favor, dar direcionamento no nosso dinheiro, tratar a mentalidade de como eu administro e como eu vejo o dinheiro, tá? E também como eu vou aprender a produzir mais dinheiro. Uma grande parte do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos é que a gente ensina a pessoa a fazer seus 2, 3 mil dólares extra, tá? Então, porque isso é importante também, porque às vezes o que a pessoa está fazendo, ela não está saindo ali, ó. Uhum. E claro, você senta com a pessoa, faz o funil financeiro, né? Aonde eu posso controlar, onde eu posso cancelar, onde eu posso diminuir, aonde eu posso, Ajusta uma conta aqui, outra ali, né? Um aonde ponto eu aqui. posso, aonde eu posso ajustar. Isso tudo envolve a nossa consultoria, Uhum. montar a estrutura financeira para você. E é daí para frente. O que a gente não pode é fingir que não está acontecendo, Uhum. porque o futuro vai chegar e eu não quero ser pego de surpresa, Isso. Com não é? certeza. Não quero. Não, teve uma live que me perguntaram exatamente sobre reserva, daí por isso eu decidi fazer essa live. E eu citei até um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, né? E a gente está falando de furacão, então a gente está falando daqui da Flórida. É necessário, em algumas famílias, a gente até observa isso, que muitas famílias acabaram se desestruturando em algumas épocas de uma situação. Aí a gente está falando de emergência, né? Então, de uma situação Uhum, emergencial, que a pessoa ficou ali 15 dias sem trabalhar, e aí mexeu em toda a estrutura financeira dela, inclusive uhum. isso. Então, a gente tem que pensar desde do carro que furou o pneu, né? Ou o carro que estragou, até a situação que a gente estava falando aqui em relação ao nosso trabalho. Eventos inesperados acontecem, tá? Então, de novo, cada um de nós está em momentos diferentes financeiros. Você quer pôr uma meta de ter, no mínimo, 3 meses de reserva da sua despesa fixa. De E toda a com... sua despesa fixa, tem que lembrar disso. Exatamente. Se você é autoempregado, se você é autônomo, né? Desculpa. Uhum, Se você é autônomo, você quer ter no mínimo de 6 meses da sua despesa fixa. isso. Se você já tem condição de organizar isso, faça. Se não, começa com a ideia do David Ramsey. Começa com US$ 1.000, põe US$ 1.000 ali. E você vai ver essa mudança. E você vai tirando. Tira um pouco por dia, tira um pouco por semana, tá? Se você tirar US$ 50 por semana, são US$ 200 no mês. Você não viu.
Só que não é? a gente tem que reforçar um ponto também, né, compadre? É o seguinte, esse dinheiro é para reserva, não é para pensar assim, ah, quero comprar, sei lá, quero trocar o meu laptop, e aí eu tenho dinheiro guardado, ah, vou usar esse dinheiro aqui porque não aconteceu nada, né? Então, vou pegar esse dinheiro. Não, esse dinheiro tem que estar guardado. E ele tem que estar guardado aonde? Depende. Tem muita gente que pergunta isso. Vale a pena investir? Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: se a gente está falando de reserva, a gente está falando de dinheiro líquido rápido, de acesso rápido. No máximo, de um dia para o outro, você tem acesso ao dinheiro, né? Porque é Exato. uma eventualidade. Então, não adianta você colocar numa aplicação onde você não pode mexer. Ali tem uma. Ali, acabamos de chegar nesse ponto, Ana. Não pode ser num lugar onde você não vai mexer, que você tem uma penalidade para mexer, ou também guardar debaixo do colchão também não vale a pena. Então tem que pesar e tem que lembrar que o dinheiro da reserva é um dinheiro que tem que ser líquido, tem que estar de fácil acesso e rápido, né? A Mas, poupança nos... mas tem que ter o balance, porque se você também deixar muito fácil, esse dinheiro também vai fácil. Exato. É que, embora a gente faz estruturas, Paula, para aposentadoria, a gente não mexe no dinheiro da reserva para isso. Olha, eu já sentei com casais aqui em Boca Raton, que tem propriedades no Brasil, tem fazenda, e o rapaz falou para mim, Paula, acontece uma coisa, hoje eu não tenho liquidez. Uhum. Eu estou um milionário sem dinheiro. Não tenho liquidez. Então você quer ter esse cuidado, porque é Ah, muito... Você investir o dinheiro, são várias as possibilidades que você pode fazer. uhum. Mas o dinheiro da reserva é da reserva. Ah, mas me dá dó, porque aí ele não está rendendo. Não importa. Ele Coloca, tá às aí vezes, para... num rendimento baixo, né? De baixo risco, um É, rendimento baixo, mas para pelo menos estar rendendo alguma coisa, mas que você não tenha penalidade para retirar, na retirada. E exatamente. também tem muitos clientes que falam assim: ah, mas eu tenho casas. Casas, até você vender, até você conseguir o dinheiro, ou você vai vender a preço de banana, também falei sobre isso numa live. Casa não é reserva financeira. Uhum. Imóveis, né? Imóveis para negociar, porque até você vender, até você conseguir esse dinheiro, você já tirou do cartão de crédito, do limite, do cheque especial, enfim. E aí nós entramos com uma outra estrutura, se no seu caso são bens materiais, ou assim, como o real estate, como casas, para proteger esse patrimônio caso alguma coisa mais séria aconteça. Uhum, Mas ele não pode ser considerado como dinheiro de reserva, exato. não é? Mas tem que ter uma reserva. Você não pode ficar sem, porque isso vai te despreocupar. Isso vai despreocupar você. Deus me livre, é um carro que quebra, uma transmissão de um carro aqui é US$ 1.500. Aí você vai no cartão, mês que vem não pagou tudo, aí já está te comendo juro, aí é o são os juros compostos contra você. Aí você faz um empréstimo para pagar o cartão, aí daqui a pouco você usa o cartão de novo, e daí você está pagando duas vezes aquela dívida, e por aí Exatamente. vai. E Aí por aí quando, vai. e aí quando você vê, você realmente está naquele processo de como sair das dívidas, e não no processo da reserva financeira. É como eu disse, eu passei por isso na pele, doeu. E foi por falta de ter uma reserva. Enquanto eu estava tentando respirar e acudir às coisas, eu não conseguia pagar, eu perdi carro, eu quebrei, eu perdi meu carro. É, Entreguei, teve. recebi uma carta da concessionária, falou, ó, vamos tomar o seu carro. Eu falei, não vou passar por essa vergonha, fui lá e entreguei. Eu tive que entregar a casa, porque eu não tinha uma reserva. Porque foi um ano depois eu já tinha dado a volta na minha vida. Não deu um Uhum, ano. uhum, Eu não tive fôlego por falta de uma reserva. Correto? tá vendo? É um assunto importante. Porque Totalmente importante. isso vai te despreocupar. E você precisa se proteger de eventualidades de duas maneiras. Uma reserva das suas contas fixas e sentar com um de nós para ver como é que está a sua estrutura, porque sai muito barato te proteger com benefício em vida. Uhum, Entendeu? Sai muito barato caso uma coisa mais séria aconteça. sim. Então aquilo vai te despreocupar, aquilo vai te deixar mais tranquilo. Por exemplo, Uhum, eu não queria, óbvio, né, que eu não queria passar por isso de novo. Então, assim, aqui na Flórida, aí comprei a minha casa faz 6 anos atrás, que eu estou na mesma casa, que hoje é minha.
Mas eu mudei para cá com um contrato de venda, de compra. Então foi quando eu conheci o Gustavo e ele falou, Paulo, porque eu já tinha uma estrutura de seguro de vida já desde que o Marcos Paulo nasceu. Na época o Marcos Paulo ia fazer 8, agora ele já tem 15. Uhum. E o Gustavo falou, Paulo, olha só, o que eu tenho cobre em vida. E aí me passou a lista das eventualidades e tudo. E o primeiro pensamento que eu tive, eu pensei, cara, se eu parar de produzir, a Vanessa vai perder a casa. Porque um sozinho fica pesado. Sim. E eu pensei, e se é algo mais sério ainda, como é que eu vou formar os meus filhos? Bom, essa era a minha realidade, né? Uhum. A sua preocupação, né? Casado com 2 filhos pequenos. Uhum. Porque se a pessoa é solteira, ela tem que sentar com a gente tem que montar essa estrutura. Porque a pessoa solteira que para de produzir, quem é que vai pagar a prestação de carro, aluguel ou prestação da casa? Uhum. Como é que você cobre isso tudo? Então, quando você fala de reserva, essa estratégia ela tem que moldar tudo. Uhum. A reserva imediata e uma reserva para uma eventualidade mais séria. Não que a gente queira. Uhum. É melhor se prevenir do que remediar, né? O ditado é antigo. Tem 2 perguntas que eu quero que a gente responda aqui, ó. Tem uma pergunta na caixinha. O que seria estratégia para um recém-chegado nos Estados Unidos? O que você faria? Quer Ai, responder? eu queria tanto ter chegado hoje. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei da história que você conta. Sempre que a gente Com o está com conhecimento cliente, que eu tenho agora, se eu tivesse chegado hoje, eu tinha poupado tanta coisa. eu lembro da história que você fala, por que que alguém não falou isso para mim há 20 anos atrás? Se eu guardasse $200, que eu fazia esse dinheiro, né? Eu lembro dessa história que você conta. Eu entregava pizza, mas ninguém sentou comigo e falou, vem cá, senta aqui, deixa eu te contar. Faltou educação financeira. Se você acabou de chegar, de novo, senhor, faz a sua estrutura dentro da sua realidade, tá? Se você ganhar $2.000, guarda 200, tá? E aí você quer espremer para você viver no mínimo, no mínimo com 70% da sua renda, tá? No mínimo. A primeira coisa é a reserva imediata, e aí depois você parte para as outras estruturas. E a outra estrutura que a gente tem, que é o benefício em vida, não está ligada a status imigratório. Então, não importa como você veio, eu não consegui ver ali quem perguntou, mas não importa como você veio, e claro, não precisa falar aqui na live, a gente pode fazer essa estrutura para você. Sim. Mas é o hábito, porque o tempo vai passar. Então, o segredo é você cria a sua estrutura e depois você vai alimentar essa estrutura que você criou. Basicamente, comadre, o ser humano ele não planeja fracassar. Ninguém planeja fracassar. A pessoa fracassa por não planejar. Isso. Correto? Falou tudo. E aí, às vezes, falta o conhecimento. Porque se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas o problema é fazer sem saber. Então, o conhecimento é tudo? Não é. Mas se não tem o conhecimento, a coisa não vai. Tem um documentário no Netflix, eu aconselho todo mundo de ver esse documentário. Se chama Money Explained. Em português é O Dinheiro Explicado. Está nos top 10 do Netflix. São pequenos capítulos. É um seriado. É um seriado com 5 episódios. Isso. E cada episódio tem 22 minutos só. Vai falar de college das crianças, que é um problema seríssimo. Vai falar da realidade de aposentadoria do americano, que é um problema seríssimo. O imigrante nem se fala. Vai falar do cartão de crédito. Gente, todo mundo tinha que ver aquilo, tá? Por favor, fica a dica da live. Exatamente. Se chama Money Explain. E outra, não é aquela coisa longa. São 22 minutos cada episódio. Você assiste e são 5. Vê um por dia, entendeu? Mas o segredo é dar esse direcionamento e criar estabilidade e estrutura financeira. Todo mundo merece, todo mundo pode. O que a gente mais vai escutar é porque eu não tenho dinheiro. Olha só, você dá muito dinheiro para uma pessoa que está com problema financeiro, ela perde o dinheiro, porque o problema financeiro não é moeda, é hábito. Eu sei que quando eu falo isso, parece... Por exemplo, se fosse em 2008, eu perdendo tudo, sem dinheiro de pôr comida dentro de casa, perdi o carro, e você fala isso para mim, talvez eu ia até me ofender, correto?
Paulo, você não tem um problema econômico, você tem um problema, como não? Estou entregando o meu carro. Comportamental. É difícil de aceitar isso, entendeu? Exato. Mas as coisas só vão mudar se nós mudarmos. Uhum. Nada vai mudar se eu seguir fazendo a mesma coisa. Então é muito importante criar uma consciência. E é difícil, comadre, porque às vezes as pessoas não querem sentar para ver. Sim. E aí é onde entra o papel de um consultor. E Pede alguém gente... para te ajudar, porque a pessoa não paga, né? Não gasta conosco, né? Sim. Então... Vai fazer ali um funil financeiro, vai ver que inclusive esse que acabou de chegar tem como fazer, tem como começar. Tem, né? tem. Como começar. Tem uma pergunta aqui super interessante também da Ana Paula. Se tiver que optar entre fazer uma reserva e pagar um seguro, qual seria a melhor opção? Até poder ter os dois. Depende de onde ela está, né, Paulo? Pode responder. É porque o seguro, Ana Paula, é o valor que você escolhe, entendeu? O segredo é você ter uma cobertura. Eu vou citar o caso de uma amiga. Tudo que a gente faz na nossa consultoria é extremamente confidencial, tá? Mas ela me autorizou. A Joelma, minha amiga, foi o primeiro benefício em vida que nós entregamos aqui na Flórida, tá? Sim. Quando a Joelma viu a palestra, foi em 2016... Foi março de 2017. A Joelma viu uma palestra de educação financeira. Hoje nós temos online, antes era só vivencial. Uhum. E a Joelma sentou, eu tinha tirado a minha licença, eu estava fazendo field training com meu primo, com o Rickson. Senta eu, o Rickson e a Joelma. E ela falou assim, eu preciso muito que vocês me ajudem com o funil, porque eu estou negativa. Aí a conta não está fechando. Sentamos, mostramos o funil, conversamos com ela, vamos criar uma estrutura. Só que a Joelma é minha amiga. Então eu tinha liberdade com a Joelma. Aí eu falei assim para a Joelma, Joelma, mas um seguro você vai fazer comigo. Aí ela olhou para mim e falou assim, Paulo, qual a parte que eu estou negativa que você não entendeu? Eu falei, Joelma, a parte que eu sei é que se alguma coisa acontecer com você, fica pior. E aí eu fiz uma brincadeira com ela. Eu falei assim, olha, eu não me importo de preencher aplicação de $20 não, Joelma. Fiz essa brincadeira. Ela pegou uma cobertura na época de 100 mil. O Rickson entregou a pólice para ela, quarta-feira ela teve um derrame na sexta. Tá? Ela recebeu 56.600, uma coisa assim, que cobria 2 anos de despesa dela. Então, dá para montar. Sim. E, de novo, estou falando dela porque eu tenho autorização para isso, tá? Tudo que a gente faz com o cliente é extremamente confidencial. Ela tem um vídeo no nosso canal do YouTube dando o depoimento dela. Eu não estou aqui falando da vida dos outros, não. Ela me autorizou Sim. a falar, correto? Uhum. Ela falou, Paulo, pode me usar de exemplo quando você quiser. E imagina, ela fez um pagamento e acabou, não é? Exato. E ela falou para mim que, em uma conversa que eu tive com ela, ela falou para mim que se ela não soubesse, né, se ela não passasse por isso, talvez muitas pessoas ao redor, que hoje ela sabe que às vezes fazem um trabalho extra num domingo para pagar o seguro de vida, mas que o exemplo dela, porque ela é mãe solteira, né, não precisou depender de ninguém, mas o exemplo dela, do que aconteceu com ela, serviu para muitas pessoas para ter um seguro, para ter uma reserva financeira. Exato. Né? É porque para mim é melhor ter alguma coisa do que não ter, porque nós não temos uma bola de cristal. Uhum. Então, quando se fala de reserva, eu penso nas duas estratégias em conjunto, tá? Uhum. E você vai ver que a gente é bem profissional, a gente não vai tentar te empurrar. A gente quer criar uma estrutura financeira contigo, entendeu? Fazer exatamente o que você precisa, o que a sua família precisa, o que a pessoa qual é a precisa. sua realidade hoje, né? Onde você está, qual é a sua realidade hoje. Exatamente, montar essa estrutura contigo, e cada um está num momento diferente. Uhum. Entre acumulação, distribuição, entre fundação, a gente começa pela fundação. Só uma por aqui casa a gente sem fundação, já viu. ela cai, não é? Uhum. Aonde está o foundation? Qual é a fundação da minha estrutura financeira? A gente começa por ali, a gente não tem pressa. É realmente uma consultoria, não é uma venda. Tá? E a Ana Karina é profissional. Eu sei que a maioria
que está na live aí, são os seus convidados, Ana, que vocês não deixem de chamar ela, por favor, porque dê meia hora do seu tempo para ela, ela dá meia hora do seu tempo para você e você não vai se arrepender. Você vai pegar dicas, você vai pegar detalhes que vai mudar o curso da sua vida. Porque, de novo, eu entregava pizza 23 anos atrás, por que que ninguém sentou comigo? Então, muita gente pensa assim, não, mas eu tenho que ter dinheiro para fazer dinheiro. Lembra do ditado? Isso é um tabu. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia me organizar. Eu preciso ganhar mais. Ou será que você não tem porque não está organizado? Hein? É a mentalidade que tem que mudar em relação a isso, tá? Exato. Se você começa a se estruturar, se você começa a se organizar, tudo começa a fluir. Com certeza. Tudo começa a fluir, é por aí. Gente, que live a gente gosta, né, comadre? A gente pode falar por horas, né? Mas eu vou trazer, não se preocupa não, que eu vou te trazer de novo aqui. Tem live mês inteiro. Tem muito Nós conteúdo. Nós temos ajudado centenas e centenas de famílias a se estruturar financeiramente. Nós temos um time de profissionais, um time grande. A gente tem feito várias palestras. Toda semana tem palestra de educação financeira, espanhol, inglês e português. Exato. Tá. E isso é realidade. Você senta com a pessoa e não é, de novo, não é quanto ela tem. Sempre que a gente senta com alguém, você vê aonde... E cada um tem as estruturas diferentes para cada caso, né? Cada um tem uma realidade e uma necessidade diferente. E o nosso a maioria das pessoas fala, uau, não sabia disso. Eu não sabia que eu poderia proteger as minhas contas de imposto de renda. Exato. De uma maneira legal. Eu não sabia que isso está disponível. É tanto detalhe, é tanta coisinha que o middle class não sabe. O que eu acho mais lindo do nosso trabalho é que o impacto maior a gente vai ver nas próximas gerações. Exato. Onde a gente realmente vai mudar e o que a gente vai fazer hoje para para minha filha, para os seus filhos e para os filhos da nossa audiência e dos nossos clientes. Não tem preço, comadre, não tem preço. Onde a gente vai chegar com eles, quando eu vejo pela minha filha, desde que ela aprendeu os envelopes, né? Os filhos dos meus clientes, que eu levo esse conhecimento. Isso é essencial. Porque está implantando cultura, né, comadre? Por exemplo, eu falo para os meus filhos, e eles estão fazendo isso há 7 anos. Eu falo, segue fazendo isso, não muda. Quando na vida que vocês vão ter, experimentar roxo financeiro? Quando? Nunca. Nunca, ué. O mercado pode cair, imobiliário, pode cair a bolsa de valores, o país pode entrar em crise. Eles nunca vão saber o que é uma crise. Porque aí já é uma questão cultural. Olha só, você concorda comigo que o povo judeu sabe fazer e manter o dinheiro? Por gerações. Em qualquer país que você me mostrar, e aí pergunta para mim, não é uma questão cultural? Eu tenho uma cliente que fala isso é cultural. A gente já não tem isso na cabeça? Mas judeu sabe ganhar dinheiro. Mas não é só ganhar o dinheiro, é manter o dinheiro. Exato. Essa estrutura financeira é 3 fases que a gente adora, tá? Em relação a fazer o dinheiro, manter o dinheiro, porque fazer é uma coisa, manter é outra, e colocar ele para trabalhar a seu favor. Exato. A gente vai nesse caminho aí de estruturar a pessoa. Isso é fascinante, porque é cultural, sim, e não tem idade. Não tem idade para isso, porque nós estamos vivendo muito. Tá? A gente tem uma cliente, não é cliente minha, é cliente do Gustavo, tá? E ela, isso já faz 6 anos atrás já, ela contou essa história que ela é caregiver. Ela cuida de uma velhinha, né? Ela é brasileira e a velhinha é americana. E ela dá o remedinho na hora para a pessoa, essas coisas. E um belo dia a velhinha falou assim, fulana, você sabe por que eu tenho dinheiro para te pagar? Aí ela falou, não. Ela falou, eu tinha 66 anos de idade e eu tive um pensamento assim, eu acho que eu vou viver muito, eu vou ter que começar a guardar. A velhinha estava com 94, tá? Tá. Uau. História real. História real. Nunca é tarde para começar. Nunca. Exato. Não. Que show. Vou deixar Faça essa sua live reserva gravada. hoje. Exato. O que a gente deixa para depois, a gente não faz.
Faça a sua reserva hoje. Paulo, mas não dá para fazer porque eu não tenho nada. Vá na sua garagem, vê o que está entulhado lá, que faz um ano que você não usa. Faz um garage sale e põe esse dinheiro na sua reserva financeira. Quem está nos Estados Unidos, eu recomendo, tá? Highly recomendo. O livro The Total Money Makeover, do David Ramsey. Porque ele é bem rígido, sabe? Uhum. E aí ele fala assim, você acha que eu sou radical? Radical é acontecer alguma coisa e você está devendo em cartão de crédito. Você acha que eu sou radical? Radical é chegar você numa certa idade, não tem saúde e gás para trabalhar e você não tem um centavo entrando para sua aposentadoria, você vai viver de quê? Exato. Eu gosto dele porque ele vai direto na gente, né? Falou, se liga, faz ou faz? Se liga, Exato. Ai, que legal. Paulo, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição, pelo conhecimento. Parabéns. Por tudo Parabéns que você tem pelo feito seu trabalho. Obrigada para nós. Vou deixar salva essa live. Tá indo muito bem. Pode deixar que eu quero pôr no meu Instagram. Vou deixar salva essa live. Quero postar. Podem ficar tranquilo que eu vou trazer mais para ele, vou trazer ele mais vezes aqui em live para ele compartilhar um pouquinho desse mundo de conhecimento que ele tem com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigado a você. Tem um monte de comentários aqui dando parabéns para nós, pela live, pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Obrigada a todo mundo. Vou deixar essa live salva, porque é muito importante assistir, ouvir, ver as dicas de novo, sempre. Não deixa essa live como uma boa live, tá? Toma ação. É isso aí. Faça a sua reserva. Começa a se organizar. O que a gente deixa para depois, a gente acaba não fazendo porque eventos acontecem. Exato. Correto? Vamos organizar isso aí. Obrigada, Paula. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.